Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 10, o sistema de sacrifício. Estamos estudando acerca do tabernáculo e hoje a lição especificamente aborda a questão relacionada aos sacrifícios. Bem, primeiramente vamos observar a definição do termo sacrifício. O termo sacrifício vem da língua hebraica, zebá. O termo de uma raiz cujo significado é sacrificar. Inclusive aparece em outros idiomas semíticos. O termo zebá continuou sendo usado no hebraico misnaico e o seu uso é muito reduzido no hebraico moderno. Haja visto que hoje, por exemplo, não há templo. A palavra ela aparece 162 vezes no Antigo Testamento hebraico e em todos os períodos. É o termo zebá, relacionado a sacrifício. A primeira ocorrência do termo zebá, sacrifício, aparece em Gênesis 31, 54. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Então, o significado básico de zebá é sacrifício, quando um sacrifício era morto pelo sacerdote e era oferecido a Deus. Ele, o sacerdote, oferecia-o a Deus. O objetivo era estabelecer a comunhão entre Deus e o homem, mas também representava o princípio de que o derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, conforme diz Hebreus 9, 22. No ato do sacrifício, o israelita fiel se submetia ao sacerdote, que, de acordo com os vários regulamentos detalhados, no livro de Levítico, oferecia o sacrifício conforme as expectativas de Deus. Bem, então essa é a definição do termo, né? O termo sacrifício. Se nós estudarmos o sistema sacrificial, é claro que você pode se aprofundar neste assunto apenas para ampliar, mas é interessante focar especialmente nas questões bíblicas, mas a, o estudo sobre os sacrifícios, né, faz parte, tanto os sacrifícios quanto as ofertas, é objeto de estudo da antropologia cultural. Desde o século XIX, é a mais antiga abordagem ao estudo do sacrifício como um fenômeno religioso, vem do século XIX. Procurava-se entre as tribos primitivas a fonte dos rituais no Oriente Próximo. Então, a antropologia cultural ela estuda os sacrifícios como fenômeno religioso. No mundo antigo, grande parte dos povos da antiguidade tinham sacrifícios, como na Mesopotâmia, como, por exemplo, no norte da Síria, na Fenícia, Ugarite, também no mundo helênico, na Grécia, nós temos também a prática de sacrifícios também na Grécia. Os épicos, por exemplo, homéricos, descrevem alguns detalhes do sacrifício típico para um olímpico. Então, os sacrifícios vêm desde o período muito antigo dos primórdios da humanidade. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala sobre este ritual, como o povo israelita, né, um povo do Oriente Médio, um povo antigo, recebeu de Deus também instruções acerca dos sacrifícios. A Bíblia usa em alguns momentos no Antigo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento que falam sobre os sacrifícios. Algumas são prescritivas, como no livro de Levítico, e outras são descritivas, como por exemplo em Número 7. Então nós temos passagens prescritiva que prescreve como deveria ser o sacrifício e outras apenas descritivas que descrevem como os sacrifícios deveriam ser. Nós temos também três tipos gerais de ofertas. Havia as ofertas expiatórias, né? As ofertas expiatórias eram aquelas que expiavam o pecado. Havia também as ofertas de consagração, eram aquelas ofertas em que o ofertante ele se dedicava a Deus. E havia as ofertas comunais, ofertas de expiatórias, era a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Essas eram as ofertas expiatórias. Nós temos as ofertas de consagração, que era o holocausto,
e também oferta de manjares, e havia também a chamada oblação, que era a oferta de bebida. E temos também as ofertas comunais, a oferta pacífica e a oferta movida, a oferta de ação de graças, a oferta voluntária, a oferta de consagração. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos observar que os sacrifícios, que as ofertas, elas fazem parte desde o período bem recuado na história bíblica, no período pré-mosaico, por exemplo, ainda no período dos patriarcas, nós já vemos então os sacrifícios, como Caim e Abel. Nós vemos também no período de Moisés até o período de Samuel, nós temos o relato de sacrifícios. Também no período da monarquia, no período durante a monarquia, nós vimos alguns momentos, no período, por exemplo, de Saul, né? O centro de adoração era Nob, no período também de Davi, quando ele inaugurou um centro de culto em Jerusalém, por exemplo, com a dedicação também do templo de Salomão, no período já de Salomão, nós observamos também a presença dos sacrifícios. E depois, no período pós-exílico, as ofertas foram restituídas logo depois do retorno do sacrifício. Isso está em Esdras capítulo 3, versículo 2 a 7. Nos escritos dos profetas, dos sábios e dos poetas, nós temos constantemente também referência aos sacrifícios. As expressões aparecem em alguns momentos dos profetas, dos sábios e também dos poetas, no livro dos Salmos, né? Especialmente nós vemos então o termo sacrifício aparecendo. Bem, a nossa revista então ela aborda o sistema sacrificial levítico. Você pode observar que aí no comentário da lição, a primeira que aparece é o holocausto. O holocausto aparece como a primeira oferta que o comentarista comenta acerca, dentro dessa questão do sacrifício. Bem, o que era o holocausto? A palavra holocausto significa aquilo que sobe. O termo aparece em alguns momentos do Antigo Testamento. O ritual do holocausto requeria um novilho, está em Levítico 1, 3 a 5, um carneiro, um cabrito ou uma ave. O ofertante então trazia o animal, impunha a sua mão sobre ele e o matava no lado norte do altar. A ave ela era simplesmente entregue para o sacerdote. O sacerdote pegava o sangue, apresentava-o diante do Senhor e aspergia ao redor do altar. No caso da ave, ele destroncava a sua cabeça e fazia o sangue decorrer na parede do altar. Assim, o holocausto estava ligado ao conceito do sangue da expiação, pela atenção prestada ao sangue, mas esta não era a característica central do ritual. A ênfase era colocada, em vez disso, no esfolamento e na dissecação do animal, na lavagem de suas partes impuras e na cuidadosa disposição de todos os pedaços, exceto o papo e as penas da ave sobre o altar. A consumação de tudo significava um aroma agradável ao Senhor. Somente a pele do animal era deixada para o sacerdote, está em Levítico 7, 8. A principal preocupação administrativa era para a constante manutenção do fogo. Por isso, a necessidade de um ininterrupto suprimento de combustível e a devida vestimenta do sacerdote, oficiante durante o ritual da renovação do fogo a cada manhã. Está em Levítico 6, 8 a 13. Bem, o holocausto, ele era de longe, né, um sacrifício mais frequente no santuário, não era um dos mais frequentes, eram listados primeiro nas prescrições e descrições administrativas, né? Isso é devido ao seu papel central nos ritos e também nos dias santos. Então, o holocausto então fazia parte deste sacrifício que é comentado aí na lição, né? Em alguns momentos, então, das festas em Israel, acontecia então esse também sacrifício. O holocausto, então, o significado é entrega completa a Deus. Estava então associado à oferta pelo pecado do processo da expiação. Então, primeiramente, o comentarista então comenta
acerca do holocausto. Em segundo lugar, ele comenta acerca da oferta de manjares. O sacrifício do holocausto, lembrando, né, ele comenta e também foi um holocausto agradável a Deus. A Bíblia apresenta o sacrifício de Jesus como um holocausto, como uma entrega a Deus de forma voluntária. Isso aparece em Hebreus 9, 13 e 14. Em segundo lugar, ele comenta sobre a oferta de manjares. Está aí na segunda parte do comentário da lição. A oferta de manjares era um acompanhamento regular do sacrifício de animais. Fora dos códigos rituais, o termo poderia se referir à dádiva ou oferta, inclusive de animais, mas os textos prescritivos, o termo significa uma mistura de farinha pura. Sua forma poderia ser de pães assados, bolachas ou bocados. A oferta das primícias devia ser de grãos esmagados de espigas verdes, está em Levítico 2,14. Não era permitido fermento ou mel, Levítico 2,11, nos bolos que eram oferecidos, embora estes produtos fossem aceitáveis como oferta das primícias, nos casos em que iam para o clero, mas não sobre o altar. O ofertante era responsável por trazer os pães ou bolachas preparados para o santuário. O sacerdote queimava um punhado sobre o altar como sua invocação, porção memorial, são expressões que aparecem na Bíblia, e o resto era seu para comer. Quando o sacerdote fazia uma oferta de manjares por si mesmo, tudo era queimado sobre o altar. A oferta de manjares normalmente acompanhava cada holocausto, especialmente aqueles do calendário sagrado. As quantias da flor de farinha e óleo eram fixadas de acordo com os de animais que eram sacrificados. Então, o número de animais sacrificados era que determinava a quantidade de flor de farinha. Poderia ser 3/10 de um efa de farinha ou a metade de um de óleo para um novilho, 2/10 de um efa e 1/3 de um hin para um carneiro, 1/10 de um efa mais 1/4 de um hin para um cordeiro. Outras ocasiões alegres incluía a purificação de um leproso, qualidade não especificada para uma ave e a consumação com sucesso de voto de nazireado. As ofertas pacíficas eram sempre acompanhadas por oferta de manjares, né? Dos bolos e bolachas, um de cada ia para o sacerdote. O resto deveria ser comido com a carne dos animais sacrificados. Bem, então são as prescrições que nós temos, às vezes cansativas, né, no livro de Levítico, acerca da oferta de manjares, que era também chamada de festa das primícias. O que isso significa? Isso aponta para um alimento espiritual. Enquanto o holocausto apontava para o sacrifício de Cristo agradável a Deus, a oferta de manjares aponta para um alimento espiritual, né? Jesus, ele é o nosso alimento também espiritual. Em terceiro lugar, a lição comenta sobre a oferta pacífica. Oferta pacífica, aí na terceira parte do comentário. A oferta pacífica era o sacrifício básico de todas as ofertas comunais. Elas faziam parte das ofertas comunais. As outras são tipos diferentes da oferta pacífica. Em termos de santidade, isto é, restritividade, elas não eram tão rigorosamente definidas como as discutidas, algumas que nós já abordamos. Animais de manado, rebanho, macho ou fêmea, eram admissíveis. As regras habituais de perfeição física estavam em vigor, exceto por um relaxamento no caso de ofertas voluntárias, que poderiam ter um membro maior do que o outro. Também foram estipulados bolos sem fermento, pelo menos para as ofertas de ações de graças e de votos. A apresentação e imposição da mão eram idênticas das outras ofertas, mas em vez de imolar o animal do lado norte do altar, isto era feito na porta do santuário, isto é, na entrada do pátio exterior. O sacerdote recolhia o sangue e aspergia sobre o altar como fazia com o holocausto. As entranhas escolhidas eram queimadas como oferta de aroma agradável. Algumas porções da oferta também eram concedidas ao sacerdote. A ele era permitido comê-las em qualquer lugar ritualmente limpo e dividi-las com a sua família, diferente dos outros sacrifícios, os quais ele deveria comer
no recinto do santuário. Ele recebia um dos bolos e o peito como uma oferta movida e a coxa direita como uma contribuição do ofertante. Esta última era chamada inclusive de oferta erguida. Né? O clímax de toda oferta pacífica era a refeição comunal, exceto pelas porções queimadas sobre o altar ou destinadas ao sacerdote. O corpo do animal era sacrificado, ele era dado ao ofertante. Ele usava como comida para uma refeição comunitária, que incluía ele mesmo, a sua família e também o levita em sua comunidade. Isso, inclusive, tinha que ser feito no santuário divinamente apontado. E, inclusive, havia também regras muito severas para os participantes em relação à pureza. Pode ser contrastada com a imolação ritual dos animais que para banquete, a qual era permitida em qualquer altar local. A carne de uma oferta de ação de graça tinha que ser comida no mesmo dia do sacrifício. Está em Levítico 7,15. Ao passo que a oferta voluntária poderia ser terminada no dia seguinte. Está em Levítico 7, 16 a 18. O que sobrasse de qualquer tipo tinha de ser queimado antes que o tempo máximo de consumo tivesse expirado. A oferta pacífica foi especificada somente em 3 ocasiões: na celebração da festa das semanas, ou Pentecostes, no ritual para a conclusão de um voto de nazireado e também na instalação do sacerdócio. Né? Então essa era o que nós abordamos, a oferta pacífica. Depois nós temos aí o sacrifício pelo pecado, que era outro ritual, outro sacrifício prescrito que é comentado pela lição. A oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado o tipo de animal era condizente com a posição do ofertante. O sacerdote ou o sumo sacerdote trazia um novilho, como fazia a congregação, exceto aparentemente quando uma infração ritual estava envolvida. Um governante trazia um bode, mas uma pessoa comum poderia fornecer uma cabra ou um cordeiro. Uma pessoa pobre poderia trazer 2 rolas ou 2 pombinhos. Um do par servia como holocausto, ou em casos extremos ele poderia até mesmo substituir por um 10º de efa de flor de farinha. E o ofertante trazia o animal, executava o ato simbólico de impor as mãos sobre ele. Desta maneira, ele identificava a oferta consigo mesmo. Ele não confessava o seu pecado neste ato, porque o animal não estava sendo enviado para fora, como o bode lá para Azazel em Levítico 16, 21. Também era sua obrigação matar o animal. O sacerdote então coletava o sangue quando o sacrifício era movido por si próprio ou pela congregação. Ele trazia um pouco para o santuário a fim de aspergir diante do véu e colocava um pouco nos chifres do altar do incenso. No dia da expiação, do seu sacrifício, do sacrifício do povo, ele levava o sangue para dentro do Santo dos Santos. O sangue de todos os outros animais era aplicado nos chifres do altar do holocausto. O sangue de aves era derramado ao lado do altar. Finalmente, o sangue restante de todos os tipos de ofertas era derramado e escoado na base do altar. As partes escolhidas, as vísceras, ou seja, o tecido gorduroso, sobre nas entranhas, os 2 rins, a sua gordura, o redenho sobre o fígado, eram todos consumidos sobre o altar. A carcaça e as entranhas restantes eram tratadas como refúgio, sendo queimadas fora do arraial, no caso de um novilho, pelo sacerdote ou pelo povo. Esta regra prevaleceu para os novilhos nos ritos de ordenação de Arão e seus filhos. Por outro lado, o sacerdote recebia a carne comestível como alimento. Essa devia ser comida dentro de recintos sagrados e regras muito rígidas de ritual de purificação controlavam o seu manuseio. O bode, ou um bode como oferta pelo pecado de uma pessoa, era requerida a cada festa sagrada, como a lua nova, a Páscoa, as trombetas, enfim, cada dia da festa dos tabernáculos também. O sumo sacerdote trazia um novilho por si mesmo e então oferecia um dos 2 bodes no dia da expiação. Então este é o sacrifício pelo pecado. E, por último, nós temos agora
o dia da expiação. O dia da expiação, que era visto como o dia mais sagrado do calendário judaico, né? Então, vamos falar um pouco sobre o dia da expiação. Bem, o dia da expiação. O dia da expiação era o principal dia de jejum anual do judaísmo. Era no dia 10º, né, do 7º mês, o mês de Tisri. O ritual ele é detalhado lá em Levítico, no capítulo 16. Nesse dia, quando o templo ou o tabernáculo ainda existia, um sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados de Israel. E, inclusive, atualmente, esse dia é chamado de Yom Kippur. O Novo Testamento refere-se a ele chamando de o jejum. Está lá em Atos 27, 9. As principais passagens que falam sobre o jejum anual são Levítico 16, que é a passagem principal, mas também aparece em Êxodo 30, versículo 10, em Levítico 23, 26 a 32, né, na lista das festas anuais ele aparece. Em Números 18, que fala sobre as funções e os privilégios dos sacerdotes levitas. Em Números 29, 7 a 11, em que há uma relação das leis referentes aos sacrifícios, à santa convocação, ao jejum, ao descanso do trabalho, às ofertas e sacrifícios pelo pecado, as ofertas queimadas, as ofertas de alimentos e libações. E aparece também lá em Ezequiel 45, 18, que apresenta os vários regulamentos para os festivais de Israel e sacrifício. Bem, essas são passagens então relevantes que abordam acerca do dia da expiação. Alguns acham que a morte de Nadab e Abiú, lá em Levítico 10, ocasionaram a escolha do dia da expiação, né, para enfatizar a santidade de Deus, a qual eles estavam ignorando. E o livro de Jubileus 34, 17, né, um livro não canônico, relaciona a instituição desse dia com o lamento de Jacó por José. Os estudiosos comprometidos com a escola crítica e a interpretação do Antigo Testamento encontram o estabelecimento em Ezequiel 40, 48. Né? Então, são estudos relacionados ao porquê esse dia específico ele foi escolhido. A questão do propósito. Qual era o propósito do dia da expiação? O dia da expiação ele tinha um propósito: afastar a ira de Deus dos pecados do ano anterior e assegurar a continuidade da sua habitação entre o povo. O derramamento do sangue e o envio do bode emissário serviam para purificar a nação, o sacerdócio e o santuário do pecado. Todo o significado do sistema de sacrifício alcançava seu clímax, e esse dia foi chamado apropriadamente por algumas pessoas de a Sexta-feira da Paixão do Antigo Testamento. O dia da expiação é observado para lembrar Israel que, a despeito dos sacrifícios diários, sacrifícios mensais, os sacrifícios semanais, né, o pecado não era totalmente expiado. O ofertante sempre estava afastado de Deus, incapaz de entrar na presença santa, tipificada pela Shekinah, a nuvem postada sobre o propiciatório. Nesse dia, então, o sumo sacerdote tinha permissão divina para entrar no Santo dos Santos com sangue como representante do povo. O sacrifício básico por trás do dia da expiação é que as ofertas pelos pecados feitas durante todo o ano não podiam proporcionar ou cobrir os pecados desconhecidos ou secretos. Mesmo assim, o santuário, o povo e a terra eram considerados impuros por causa deles. Deus não podia ser honrado dignamente em tal circunstância. O dia da expiação foi instituído para a realização anual de uma expiação completa por todos os pecados. Toda a legislação sacerdotal recebia sua mais elevada expressão. A santidade de Deus era reconhecida e satisfeita pelo sacrifício. Todas as cerimônias e rituais realizados naquele dia deviam simbolizar o máximo possível a expiação completa do pecado e a total remoção da causa do desagrado divino. O dia da expiação marcava a mais elevada exibição da obra mediadora do sumo sacerdote. Nele, todo o povo tinha acesso à presença de Deus. De acordo com a teologia judaica superior,
ou posterior, no dia do ano novo, Deus determinava o destino de todo homem na terra e no dia da expiação ele selava esse decreto. Era a crença da teologia judaica. Bem, esse dia então foi um dia muito importante, né? Era o único dia de jejum determinado pela lei mosaica. Os rituais envolviam o sumo sacerdote removia as suas vestes, oficiais de beleza e de glória, vestia-se de linho branco como penitente junto com o resto da nação e então realizava cerimônias. Um novilho com oferta pelo pecado, por ele mesmo e pelos sacerdotes, com um incensário de brasas vivas retiradas do altar, ele entrava no Santo dos Santos para encher o compartimento com a fumaça do incenso. Em terceiro lugar, ele aspergia o sangue do touro sobre o propiciatório e também no chão. Em quarto lugar, ele fazia sorteios entre os 2 bodes vivos trazidos pelo povo. Em quinto lugar, ele matava um dos bodes como oferta pelo pecado da nação, levava o sangue para dentro do véu e o aspergia como fizera anteriormente, fazendo a propiciação pelo Santo dos Santos. Em sexto lugar, ele confessava os pecados do povo sobre o bode vivo, colocando as mãos sobre a sua cabeça. E em sétimo lugar, ele enviava o bode para o deserto. Esse bode que era enviado para o deserto era chamado de bode emissário, isto é, bode expiatório. Simbolicamente, então, esse bode carregava o pecado do povo. Depois disso, o sacerdote vestia novamente as vestes usuais, oferecendo ofertas queimadas por si próprio, uma pelo povo, com a gordura da oferta pelo pecado. A carne do novilho e a do bode eram queimadas fora do acampamento. Então esse era o ritual e os passos a serem seguidos pelo sumo sacerdote no dia da expiação, né? Esse dia da expiação ele é citado em alguns momentos da narrativa bíblica, do texto bíblico. E no Novo Testamento nós temos referência ao dia da expiação em Hebreus, no capítulo 9,